O lado espiritual da traição. Na verdade, eu diria o lado espiritual de todas as coisas. Oi, eu sou a Natália Piacentini, eu sou a esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo, testemunha daquilo que ele fez na minha vida e no meu casamento. E desde que eu vivi uma conversão em 2016, onde eu conhecia Deus não só de ouvir falar, mas de viver e andar com Ele, que eu pude entender que existe essa dimensão espiritual e que ela é que rege todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. E eu vou provar e eu vou mostrar para você hoje na palavra, né? Que isso é real para você poder entender um pouquinho daquilo que a gente também estuda na escola de deserto. É uma aula um pouco mais profunda e para cristãos. E antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que a Bíblia, gente, ela não é só um manual de sobrevivência, eu tenho vários aqui, de tudo quanto é tipo. Não é só um manual de sobrevivência, né? Ela é a boca de Deus. Olha essa daqui o tamanho. Tenho várias, coleções e coleções. Eu gosto de ler as versões, né? E também comparar com as versões originais, lá no grego, né, e etc. Porque é lá que teve origem nas palavras, né? A origem começou lá. Então, o que a gente lê hoje são traduções. E nessas traduções, muitas coisas modificaram. Então, eu gosto de comparar as versões com a versão original, para entender de fato qual a versão que mais se aproxima da verdadeira, do início de tudo, da onde foi escrito, para a gente poder entender. E para a gente começar, a gente precisa entender que ser um cristão não é só simplesmente dizer que é cristão, estar dentro de uma igreja, vir de uma religião, fazer parte de uma congregação, uma família, enfim. Ser um cristão verdadeiro é ser um cristão convertido, aquele que foi liberto, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, né, pediu perdão para Deus, entrou numa nova vida com Deus, viveu uma libertação, mas em primeiro lugar a conversão, né? Ser um cristão é muito diferente de ser um cristão convertido, de ser um mini Cristo, né? Representar Cristo, representar o reino aqui na Terra, né? Então existe um grande abismo entre se dizer, se achar e realmente ser um cristão convertido. Então entre essas duas pessoas, seja o cristão convertido. E não é só, né, ser um cristão. Você precisa entender a Bíblia não através da teologia morta, da letra morta, onde o seu intelecto é que atua, mas através da revelação do Espírito Santo. E o que é isso, Natália? Que até para ler a Bíblia em espírito, e a Bíblia fala realmente que nem todos vão acessar a revelação de Deus, porque não leem em espírito, não acessam o lugar dos santos com Deus, não acessam o lugar da santificação, né? Porque para você chegar numa santificação, ser batizado com o Espírito Santo, você precisa viver uma libertação, você precisa realmente se arrepender, confessar, entregar a sua vida para Deus. E esse é um processo que nem todo mundo viveu, tá? E eu digo isso com experiência própria, porque eu era assim. E vejo hoje muitos líderes e muitos pastores também vivendo de farisaísmo e religiosidade. Aí você me pergunta, Natália, mas por que então que muitos líderes e pastores não entendem, não têm essa visão espiritual que você tanto fala, do casamento, da traição e etc. Por que eles não têm essa visão? Porque eles não acessaram a revelação em espírito. Quer pessoa mais capacitada, com ferramentas, né, de restauração, que aquela que viveu a restauração? Quer pessoa mais capacitada para falar de libertação, aquela que viveu a libertação? Então, assim, de fato, nós precisamos entender que a Bíblia, quando fala dos fariseus, aqueles homens que julgavam Deus, eles eram cristãos, vamos dizer assim, eles falavam da lei de cor e salteado. Só que quando Jesus veio, eles não reconheceram o Espírito de Deus nele. Entende? E é a mesma coisa. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo para acessar a Bíblia e as revelações bíblicas, a gente vai viver de uma religiosidade, né? Então, é essa ótica que eu quero trazer aqui.
E eu, Natália, nasci na igreja, cresci na igreja, meus familiares são evangélicos, eu estudei em escola cristã, eu morava num bairro cristão, mas eu não conhecia a Deus. Eu só ouvia falar. Então, 30 anos depois, quando de fato minha vida estava totalmente destruída, totalmente fora dos padrões bíblicos, e meu marido saiu de casa, já estava se envolvendo com outra pessoa, meu casamento, minha família destruída, eu ouvi o chamado de Deus para a restauração de todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu tive que entender nisso tudo era conhecer quem Ele é de fato, que é a conversão, né? Conhecer quem é Deus, ter um encontro com Deus. Então, hoje na Escola de Deserto a gente fala que esse discipulado ele é um encontro com Deus, né? Porque a gente sabe que o mundo, inclusive dentro das igrejas, não oferecem esse encontro. E quando você tira tudo do seu campo de visão, tudo da sua ótica, do seu entendimento, da sua vontade, porque na verdade naquele momento ali do meu deserto eu não tinha mais nada, né? Minha família destruída, eu não tinha mais nada que eu poderia, né, fazer naquele momento, eu não tinha para onde ir. Né? Então eu ouvi o chamado de Deus para a restauração e me apeguei nisso. Então eu passei por um processo de conversão, um encontro com Deus, conhecer quem Ele é, quem eu sou para Ele, paternidade, identidade, tudo isso, né? Que engloba muito estudo. Na verdade, não é só estudo, como eu já disse, da letra morta, mas acessar o Espírito Santo, acessar a adoração de Deus, acessar esse batismo, né? Essa presença do Espírito Santo para poder só então depois entender aquilo que está escrito. E não é o quanto que você lê, mas o quanto que você recebe, né? Então esse processo com Deus eu passei e hoje eu entendo que realmente existe um abismo entre uma pessoa que se diz cristã e uma pessoa convertida. E por que hoje a gente está sofrendo essas consequências espirituais? Porque lá atrás, gente, lá nos nossos antepassados, e eu diria que lá depois que Cristo, né, subiu aos céus depois da cruz, ressuscitou, né? E subiu aos céus, os apóstolos aqui ficaram convertendo muitas pessoas. Eu sei que teve muitas pessoas convertidas, né? Logo depois veio um grande oportunista, não vou entrar em termos teológicos aqui, mas veio um grande oportunista ali trazendo uma nova forma, um novo modelo de cristianismo. E nesse modelo de cristianismo entrou a idolatria, distorceu tudo aquilo que Jesus estava falando, mudou, modificou. E muitos altares malignos foram levantados a partir disso, né? Então, houve muitas nações consagradas ali, muitas nações se perderam e hoje a gente está vivendo as consequências, né, dos nossos antepassados terem vivido tudo que eles viveram. Enfim, são muitos detalhes profundos e complexos, vamos dizer assim. A Bíblia é simples, né, mas é profunda, que a gente precisa analisar. Então, a gente não consegue analisar aqui, de fato, numa aula, né, que a gente leva em torno de 3 horas dentro da Escola de Deserto do Discipulado para a gente poder falar, para a gente poder entender. Então, por aqui, a gente só vai, né, trazer uma introdução a esse entendimento que é bíblico, que é espiritual, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, quando nossa mente ela não tem o registro, né, os nossos antepassados não trouxeram para nós, não falaram para nós os feitos do Senhor de geração em geração, né? Então nossa mente não tem um registro, a gente não entende, a nossa aliança com Deus foi rompida. O que Deus está buscando agora? A restauração dessa aliança. Só que para a gente poder restaurar essa aliança com Deus, a gente precisa entender o mundo espiritual. E o ponto máximo para a gente poder entender o mundo espiritual é Efésios 6,12. Efésios 6,12 já afirma pra gente, assim, num único versículo, o que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa entender, o que a gente precisa entender mediante aquilo que a Bíblia está dizendo. E é simples, e é claro, vamos lá. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, do mundo espiritual, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, existe um mundo espiritual, existe um mundo real, invisível, e é ele que está regendo todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Portanto, tudo é espiritual.
E a gente tem Romanos 8 também. Olha só, a vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem está livre é quem está em Cristo. Quem está em pecado não está livre de nada. É o que eu sempre falo sobre o livre-arbítrio, né? Livre só estamos em Cristo. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Ou seja, quem não está em Cristo está em cativeiro de morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado, pelos nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ou seja, quando estamos em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos em pecado. Com pecados não confessados, pecados não arrependidos, não estamos livres de nada. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, porque estamos em Cristo, né? Buscando a vontade de Cristo. Mas sim, o Espírito, possamos cumprir as juntas exigências da lei de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Ou seja, até para a gente poder ler a Bíblia, até para a gente poder orar, a gente precisa acessar o Espírito Santo, quiçá as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas são baseadas ou em Deus ou na nossa própria natureza humana. E se a gente está na nossa própria natureza humana, a gente está produzindo morte. É por isso que muitas pessoas hoje dentro das igrejas não estão entendendo que existe uma grande batalha espiritual na vida delas. Por isso que tem muitas pessoas que chegam até nós na escola de deserto que são esposas de pastores. E pastores que não conhecem a Deus e estão pastoreando muitas outras ovelhas que estão debaixo do jugo dele. Gente, isso é tudo muito sério. Pois a mentalidade da natureza humana, aquilo que a gente vê, né, que é o contrário da fé, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, porque a carne não converte. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, quem é convertido, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Gente, olha como é muito sério. Romanos 8, ele vai trazer para a gente exclusivamente uma ruptura entre pessoas que andam segundo a carne e pessoas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, que negaram a si mesmo para viver em espírito, para viver em adoração e santificação e serem um mini Cristo na Terra. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Justos são justificados pelo sangue. Só quem recebeu o sangue de Cristo é justificado. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhes pede. Negar a natureza, negar os desejos, negar as questões espirituais segundo a natureza humana. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Gente, olha como é muito sério. Sem Cristo estamos todos em câmaras de morte. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, pecado e iniquidade,
vocês viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não são. Olha o que a Bíblia está falando. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito é guiado pela sua própria natureza carnal, humana, seus desejos, suas emoções, suas raízes de amargura. Não são guiados pelo Espírito de Deus. Não são considerados filhos, não possuem o DNA do Abba, do Pai. Uma coisa é a salvação. Isso, gente, já foi comprado pela graça. Isso não tem como negociar. Mas uma vida em abundância com Cristo é só quem realmente viveu a conversão, a libertação e está em santificação. Por isso, é uma grande diferença, né? E pelos frutos, nós conheceremos aqueles que são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Enfim, até o 17, Romanos 8, do 1 ao 17. Você pode ler depois com calma na sua versão, em várias outras versões aí para você entender. Mas pode ler Romanos 8 inteiro, né? Para você estudar realmente. Tem Bíblia de estudo, tá, gente? Tem Bíblia de estudo de comentários nos versículos, que vale a pena também. Entendendo tudo isso, a gente consegue entrar agora numa questão, numa visão espiritual. Olha só, se a nossa luta não é contra carne nem sangue, logo, aquilo que eu estou vivendo, que eu acho que é carnal, não é. Que eu acho que é falta de caráter, que eu acho que é a escolha da pessoa que quis escolher assim, que é a pessoa que é ruim mesmo, não é, esse não é o problema. O problema, ele é espiritual, mas como assim, Natália? São legalidades espirituais para demônios agirem na vida dessa pessoa. Quando Judas traiu Jesus, a Bíblia fala que o diabo entrou em Judas. Então, antes de uma traição, o diabo já estava cercando Judas. E antes dele trair Jesus, o diabo entrou nele. Você acha que é coincidência a Bíblia falar que o diabo entrou em Judas pouco tempo antes dele trair Jesus? Então, se a traição não é espiritual, não é satânica, da onde mais ela é? Agora, para a gente entrar na esfera matrimonial, na esfera do assunto que a gente estava tratando aqui sobre traição, a gente precisa ir lá no começo, Gênesis 2:24. Né? Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, então serão dois, uma só carne. Carne, tá falando disso aqui, ó, de carne e sangue. Então, todas as vezes que você tem uma relação íntima com alguém, você se torna uma só carne com essa pessoa. Nem todos, né, todas essas ações, né, esses atos, né, íntimos de se tornar uma só carne, são de Deus, são baseados na Bíblia. Se você deixou pai e mãe, você se casou e você, né, tá com a sua mulher, então você tá dentro do plano bíblico. Agora, se houve, né, intimidade, ato sexual fora dessa aliança de casamento, então foi um ato sexual ilícito, um laço de alma com as trevas. E a Bíblia também fala que aquele que se torna um com a mulher da vida, né, aquele que se une àquela mulher promíscua, etc., se torna uma só carne com ela também. Mas isso é um casamento? Não. Isso é uma união ilícita, um laço de alma com as trevas. Todas as vezes que você teve um ato sexual fora da aliança de casamento, seja antes na fornicação, seja depois, né, do casamento com outras pessoas no adultério, não é uma aliança, é um laço de alma com as trevas, um altar de adoração para as trevas, né? Então, existe uma legalidade espiritual nesses altares, regendo as famílias hoje em dia. Então, é sobre essas legalidades, sobre esses altares que a gente estuda na escola de deserto. Mas isso, muitas vezes, não começou em mim.
Começou lá nos meus antepassados. Quando a gente olha aquele que adulterou Davi, né? A gente vê na sua linhagem Judá, né? Que teve relacionamento íntimo com a nora. A gente vê Raabe, que era prostituta também, né? Mas também estava na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus. Então, quando chega em Davi, chega o adultério, né? Então, se no meu caso houve adultério, né, no meu casamento, na minha vida, eu preciso avaliar, mapear lá atrás aonde que essa porta foi aberta. Porque não é a traição que acontece que é o problema é a legalidade espiritual para esses demônios que agem na imoralidade sexual agirem na minha vida. Todo o ato sexual é um altar de adoração. Todo. Porque quando Deus ele criou o casamento, ele também criou esse altar, que é o leito sem mácula, para adoração. Adoração de Deus, adoração da criação, a celebração. Muitas pessoas falam assim, mas está em pecado, está feliz. Não, não está. Quem está em pecado não celebra as coisas de Deus. Não celebra. É só um ato sexual qualquer, né? Uma aliança com as trevas, um altar que alimenta demônios. Existem demônios que atuam na área e na imoralidade sexual. E eu quero ler um livro para vocês que fala sobre isso. Eu vou pegar e já vou compartilhar, tá? Mas é um livro um pouco profundo sobre libertação. Talvez muitos ainda não acessaram esse nível, mas de certa forma eu vou compartilhar. Satanás, ele entendeu esse altar. Então, tudo aquilo que Deus cria, Satanás tenta deturpar de todas as maneiras. Olha isso, o trono, gente, na mitologia grega, o trono de Afrodite, que todos conhecem, representa a luxúria, a deusa do amor, a beleza, a prostituição e a reprodução natural. Ela está mascarada na cultura moderna, encarnando a deusa do amor, a atração física e somente sexual. É claro que Afrodite representa a conquista do coração do homem pela atração da sua beleza visual. Isso lhe entrega o domínio sobre toda a arte e forma visual que divulgue a beleza, isto é, o cinema, a televisão, a imprensa, a internet, etc. Né? Basta vê-la para cair em seus encantos. Né? Essa é a padroeira das modelos, artistas, cantoras, etc., que através da imagem visual e da sensualidade conquistam multidões, inclusive de homens, em todas as nações. Ela, Afrodite, é conhecida na Bíblia popularmente como Astarote, né? Você já leu esse nome na Bíblia. E a mitologia apresenta Afrodite saindo do mar, adulta e bela. Diz também que é nascida dos genitais, cortados. O casamento de Afrodite com Hefesto, deus da forja, do fogo e das invenções, representa a aliança estratégica com os meios que impulsionam, promovem e apresentam o sexo livre através das invenções da tecnologia, sem a qual sua influência seria muito limitada. Ou seja, a gente vê muita pornografia por aí. E você vai dizer que não tem influência espiritual nisso? Gente, se você não tem esse entendimento, saiba que o povo perece por falta de entendimento. Enfim, vai falar muita coisa aqui. Essa deusa é conhecida também pelos fenícios como Astarte, né? Seu marido e amante foi Tamuz. Segundo as crendices, né, de um dos deuses da água, que é Leviatã, diz que ele entregou a ela o conhecimento das formas de condutas e hábitos sociais de como funcionava o mundo, né? Então ele entregou para ela, Tamuz entregou para ela o conhecimento de como governar através do sexo, da beleza e dos prazeres da carne. Para quê? Para dominar o sistema social. Então o diabo, ele sabe que acessando a relação íntima sexual, deturpando a relação sexual, ele consegue controle, né, através dos hormônios, através do sangue, o hormônio, né, que os hormônios, eles influenciam o nosso sangue, o nosso DNA, que se altera também. Então, ele influencia essas pessoas, cegando o entendimento, né, confundindo o entendimento dessas pessoas. Porque sendo assim, ele mantém o homem sob o jugo contínuo da escravidão. Ou seja,
O ato sexual, quando ele está fora de uma aliança de casamento, ele entra num jugo de servidão, de adoração às trevas. Então, isso faz com que de geração em geração, até que ele não seja mais útil sexualmente, né, ele se torne um inútil, né, para as coisas de Deus, para a vida dele, porque a melhor parte da sua vida produtiva acabou, né? Então, o diabo, ele coloca a pessoa nesse jugo de escravidão sexual, porque ele sabe que dessa maneira ele controla a massa, ele controla a mente humana das pessoas, né? Então, a imoralidade sexual, os altares de adoração às trevas, o sacrifício, né? O sacrifício no leito, ou ele é para Deus ou ele é para o diabo. E olha só, Uruk é o primeiro distribuidor geográfico de cultura espiritual baseada no sexo como domínio do sistema social. Dessa região, Deus chama Abraão e o leva para fora dali. A ordem, saia da tua parentela, leva implícito o deixar os costumes sociais que os rodeavam e se distanciar do sistema social dominado por uma casta que adorava por meio do sexo. A adoração ao diabo, né, se dá por meio do ato sexual. Se está dentro da aliança de casamento, essa adoração é para Deus. Em santificação é para Deus. Fora dela, na hora do ato sexual, quem vem recolher esse sacrifício, essa adoração, é o diabo, gente. São os demônios. Então, ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o diabo. Os primeiros altares de adoração encontram-se entre os assírios e fenícios que viveram em Ascalon, na Palestina. Ela tinha a habilidade de fazer com que o culto a Astarte, né? Ela tinha a habilidade de fazer com que qualquer homem que a visse com seus olhos se apaixonasse por ela. Tem muita mulher com espírito, né? Tem os nomes de demônios aí hoje em dia, mas de Astarte, né? É contra esses espíritos que a gente luta. Não é contra a pessoa, contra a amante, contra o adultério, contra o divórcio, mas contra esses espíritos que regem uma nação inteira, uma linhagem inteira, né? De geração em geração, ela vem cobrando e atuando nessa linhagem, até que Deus escolhe um, chama um e fala, a partir de você agora, haverá libertação em 1000 gerações benditas sobre a terra. Amém? Olha isso. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal é o mesmo espírito de Jezabel, tá? Então, na verdade, o espírito de Baal estava na personificação de Jezabel, né? Então, serviram a Baal e a Astarote. Juízes 2:13. Juízes 2:13. O confronto com Astarte foi contínuo. Salomão, chamado e ungido por Deus, transgrediu a lei durante sua juventude e, sendo ancião, pesou mais a consequência dos seus pecados, anulando a sua sabedoria. Salomão caiu diante dos seus encantos. 1 Reis 11:33. Chegou a ter 700 mulheres rainhas e 300 concubinas, isto é, mais de 1000 mulheres. Ou seja, gente, olha a profundidade de um pecado. Ele caiu uma única vez. Porque não foi difícil Salomão se inclinar seu coração para Astarte, né? Porque esses envolvimentos sexuais, atividades sexuais e orgias que ele fazia ali, né? Isso foi um acesso a altares para essas entidades, né? E porque ela era a deusa da prostituição e da atividade sexual ilícita, né? Porque ele tinha mais de 1000 mulheres, etc. E após muitos anos, gente, aí vem Josias, que é o agente purificador dessa contaminação dos Baais aos reis de Israel. Então, é uma nação que vem ali por muitas consequências de idolatria, por conta desses ídolos, né? Porque houve esse envolvimento sexual aí de alguém que era chamado, escolhido por Deus, que ele se misturou com pessoas de outros povos, e é por isso que Deus falava para não misturar os povos, para não contaminar o mesmo. Enfim, para a gente não se estender muito, o que a gente não vê
são esses estudos de libertação, de entendimento profundo sobre o mundo espiritual nas igrejas, nos líderes, hoje em dia, abordando isso hoje em dia. Por isso que muitos aconselhamentos, inclusive que a gente vê online, né, caixinha de pergunta, etc., de pastores, são realmente fora da palavra de Deus, totalmente fora da palavra de Deus, porque se um pastor, ele não entende tudo isso aqui que eu falei para vocês, e ele anula o poder de Deus, o poder de Cristo, o sangue de Cristo, para libertar essas pessoas desses cativeiros espirituais que não são carnais, então assim, que revelação que esse pastor tem? Que tipo de ovelha e rebanho ele está ministrando, ele está pastoreando? Então é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente segue, né? Literalmente. Mas aqui eu trouxe uma abordagem assim um pouco mais rápida, porque a gente não consegue entrar nesses detalhes aqui, né? Não dá para ser um vídeo muito longo, então a gente aborda esses assuntos, obviamente, dentro do discipulado, da escola de deserto, bem aprofundados. Então você tem um tempo para você estudar, para você digerir, para você entender, né? Para você aprender tudo isso. E além disso tudo, a gente tem ministrações e orações de renúncia, como renunciar esses pecados, essas heranças, esses altares malignos, como linhagem, que isso foi levantado lá atrás, né, pelos nossos antepassados. Então, como quebrar isso na nossa geração, através de um representante da sua linhagem, né? Então, a gente traz tudo isso de uma forma completa para quem está estudando, né, e sendo discipulado por nós, que também vivemos, né, tudo isso na prática. Então, para a gente finalizar, precisamos entender que somos regidos a todo tempo, mesmo mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Todas as nossas atitudes, ou elas estão baseadas na Bíblia, no Espírito Santo, em Deus, ou elas estão baseadas na nossa carnalidade, na nossa humanidade. E se estamos dentro dessa esfera humana, carnal, né, nós estamos vivendo as consequências de um sistema, né, corrompido aí de idolatrias, de altares levantados para entidades agirem com legalidades na nossa vida, né? Então, o que vemos hoje são consequências, são sintomas de raízes espirituais, e são essas raízes que a gente tem que mapear na nossa vida, na nossa linhagem, para que ela seja quebrada e anulada a partir de nós, para a próxima geração. Então, uma pessoa que acessa conteúdos eróticos online, uma pessoa que viveu a fornicação, uma pessoa que está dentro desse âmbito de imoralidade sexual, é uma pessoa que ela vai ter influência nas atitudes dela, né? E quando ela chega no adultério, quando ela trai, é parte dessa influência, dessas entidades, desses demônios que atuam com legalidade na vida dela, né? Porque ninguém lá atrás se arrependeu, e isso foi cobrado de geração em geração. É o que fala Êxodo 20, versículo 5. Então, nós precisamos não mais negligenciar a palavra de Deus, nós não podemos mais negligenciar o mundo espiritual na nossa vida, porque os filhos de Deus estão sendo roubados e destruídos, né? Então tá na hora da gente entender tudo isso, se levantar, se posicionar para que famílias e vidas sejam restauradas para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Gente, essa pessoa precisa de libertação. Quando você enxerga com os olhos de Deus, através dessa ótica espiritual, e você sabe, quando você olha para o adúltero, você sabe que a sua luta não é contra ele, mas contra aqueles que estão regendo, influenciando a vida dele. Então, o seu inimigo é outro, então você sabe se posicionar. Não por você, não porque você é boazinha, porque você é tonta, não, mas por Deus. Porque você foi chamada para viver a restauração de todas as coisas, né? E quem entende isso, quem vive isso, né, fora, acima das coisas deste mundo, são realmente pessoas que entenderam o mundo espiritual. Então esse chamado é para você também, tá bom? E para quem quer saber mais sobre a Escola de Deserto, eu vou deixar na legenda aqui, e você também encontra a gente nas nossas outras redes sociais. Combinado? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um beijo!